Olá, ninhos! Voltamos! Vamos para nossa revisão. Simbora? Vamos lá. E aí, gente, nessa aula de hoje nós falamos sobre perífrase verbal, que é estar mais gerúndio. Quando que nós utilizamos o estar mais o gerúndio? Nós utilizamos para fazer referência a algo no momento da fala. É só lembrar do exemplo que nós dissemos aqui, que é a questão do gerundismo, não é? Que não tinha ali um sentido real na nossa língua, por se tratar de uma ação, estarei fazendo, estarei copiando, estarei transferindo, não tem sentido. O gerúndio, por ser um verbo nominal, trata-se de quê? De algo, de uma ação em curso, mas é uma ação concreta, é uma ação em curso, mas que relaciona-se com o presente. Com o agora, com está agora. acontecendo agora, Isso. ou está acontecendo nesse momento, ou daqui a uma semana, ou nesta semana, não daqui a uma semana já vai ser futuro. Isso. Mas nesta semana, neste mês, neste ano. São ações concretas e aí a gente percebe também através do uso dos marcadores temporais, que também são utilizados lá naquelas expressões que nós vimos nas perífrases De futuro. Então, é só lembrar que o marcador temporal faz justamente isso, determina exatamente o momento a qual nós estamos falando. Vimos também nessa aula as preposições, não é? Qual é a função de uma preposição? Nós sabemos que é uma classe de palavra invariável que vai funcionar ali como indicador. Isso, como um ligador, vamos dizer assim, de palavras ou dentro do próprio período, não é? É ele que vai indicar onde está certa coisa ou certa pessoa, ou onde está localizado tal lugar. Às vezes, está do lado da igreja, o cinema está na frente da escola, o banco está ao lado da igreja. Então, ao lado, à direita, à esquerda. Você vai na minha casa, você vira à esquerda, à direita. E assim sucessivamente. Você vai utilizar essas preposições de lugar para indicar algo ou alguém, uma localização. Por isso que é lugar, né? Localizar. Nós vimos também nesta aula, muitas expressões. Isso mesmo, muitas expressões idiomáticas. São gírias? Não, não são gírias. O que elas são? São expressões utilizadas ali no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com o sentido de, às vezes, dar um significado diferente ou evitar a repetição. Vai depender muito do contexto. Isso. Não esqueçam que muitas vezes dá para fazer a tradução literal, palavrinha por palavrinha, mas não dá para fazer a tradução de contexto. Você vai traduzir literalmente, mas o significado não tem nada a ver. Às vezes a sua tradução, mesmo que seja literal, vai fazer uma tradução literal para uma expressão já do nosso país. Isso. Aí já vai ser fácil para você. Agora, se você for fazer uma tradução literal e não tiver nenhuma expressão no nosso país que seja parecida com aquilo, vai te confundir. Justamente. Então, sempre, sempre, sempre. Ouçam sempre a voz da professora Aila. Preste atenção no contexto. Preste atenção no contexto. Contexto. Tradução não, contexto. Então, você vai... o que vai te auxiliar é ali o contexto de tudo que está se tratando. E aí a gente viu o quê? A gente viu a cada 2 por 3, a cantar de la 40, aguar la fiesta, alucinar em colores, a pierna suelta. Quando fala aguar la fiesta, me lembra até uma música. Tem uma música que fala que o fulano é um água fiestas, que é um estraga prazeres e estraga a festa. E assim sucessivamente. E a gente também conheceu um pouquinho de Cuba, o Chile. Olha! A gente viu algumas características, a gente viu que ele é cheio de ilhas, que é um país lindo. E que a sua comida principal é o arroz. É o arroz com feijão. Que é o nosso baião. É um arroz mais escurinho, mas é um famoso baião de 2. Olha que aquele arroz mais vermelhinho, parece até que tem um coloral dentro do arroz. Mas não, é do próprio feijão que é mais avermelhado mesmo. Justamente. Então, resumindo, foi essa a nossa aula de hoje. Então, simbora para a nossa atividade. Manos à la obra, com vocês. Vamos lá.
E aí, voltamos, caderno na mão, dicionário, Google Tradutor e a professora Tainá para ajudar na tradução. Tainá tradutora. Só hoje, mas ela não vai traduzir, ela vai apenas ler. E aí, galera, como é que foi essa atividade para vocês? Tudo tranquilo? Foi tudo bonzinho? Foi fácil? Foi fácil. Foi muito fácil. Anota, gente, cria o hábito, não sei se vocês têm esse hábito, de fazer as anotações. E vocês podem fazer as anotações de qualquer disciplina, mas vamos puxar uma sardinha aqui para o espanhol. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado mapa mental? Muito bacana. É muito fácil para a gente entender e explicar as coisas. Justamente. Então, cria o hábito, por exemplo, de fazer mapas das nossas aulas. Vai facilitar vocês na hora da atividade, vai facilitar na hora da avaliação e vai facilitar lá no dia que você estiver estudando para o Enem. Olha que legal. O mapa, eu digo que é um guia para o aluno dos dias atuais. Então, pega lá, dá uma pesquisada. O que é um mapa mental? Mas é bem facinho. É um resumo decorado. É só usar as canetas coloridas. A gente pode até trazer um modelo para vocês e mostrar na próxima aula. É verdade. Tá bom? Outra coisa, galera. Você também pode fazer um checklist. Um checklist de palavras novas. Que palavras novas eu conheci hoje? Que coisa diferente eu conheci hoje na minha aula? Vou fazer um checklist. Vou copiar, vou colocar o significado ao lado, porque isso vai me ajudar mais para frente. Principalmente quando vocês forem para o segundo ano, depois para o terceiro, que vocês já vão sabendo e tendo ali um caminho bem mais adiantado do que muitos outros. É verdade. Então, simbora para a questão número 1. Vamos lá. Enquanto al uso de preposição, subraya ou sublinhe a frase incorreta. Qual dessas frases está incorreta? Vou a viajar com mis abuelos. Me comunico com Isabel por teléfono. Carmen prefere descansar leyendo a um buen livro. Todos os alunos participaram em la huelga. Ou vou para minha casa. Então, vamos analisar as preposições. Na alternativa A, temos preposição? Temos. Qual é a preposição da alternativa A? Com. Com mis abuelos. Porque o a ali não é preposição, mas é o ir mais, o verbo ir mais a. É o meu futuro, ó. Olha aí. Ir mais a mais infinitivo, que é viajar. Isso mesmo. Vou a viajar com mis abuelos. Então, o com é a minha preposição. Tá certinho. Me comunico com Isabel por telefone. Olha ali o com de novo. Olha lá, duas preposições, né? E o por. Isso. Com Isabel e como por telefone. Isso. Carmen prefere descansar leyendo a um buen livro. E aí, gente? Esse aí é uma preposição ou ele está ali substantivando a palavrinha? O que ele está fazendo? Me digam. É uma preposição, está ligando. Qual é o papel da preposição? Não é ligar? Então, se ele está ligando, tem uma preposição. Mas se ele estiver substantivando, que nós vimos lá na aula sobre os artigos definidos. Então, dê uma olhadinha aí. Será que está certo? Vamos pular essa C, porque eu já acho que a professora Ila já está falando demais. Eu também estou achando. Todos os alunos participaram em la huelga. E esse em? Tá certinho, né? Uhum. Que é no lugar, em, lá, na. Seria o na. Vou para minha casa. Também. Olha, Temos o para. Mesmo sendo boi aqui, que é o verbo ir conjugado, mas ele não é uma perífrase de futuro. Isso. Porque ele não está falando de futuro, porque eu vou agora. Isso. Vou para minha casa. Eu Então, vou para minha casa. Então, só nos restou ali aquela alternativa que a professora Ila falou e não falou nada. E não explicou. Mas explicou que não temos ali uma preposição, porque esse a não é preposição. Mas ele é artigo substantivando aí. Artigo. Isso mesmo. 2. Segundo o uso da preposição, a frase correta é, vamos lá de preposição de novo, aqui, o oposto da um. Lá na um era onde tinha preposição.
Onde não tinha, perdão. Isso. Aqui é onde é a única frase que tem preposição. Se foi a Paris de avião. Esse a, ele é preposição? Eu acho que não. Ele não é. Ele não está com sentido de preposição. Ele está ali com o artigo. A Paris. Definindo o lugar aonde você vai, porém, usando o artigo. Artigo definido. Especificando, na verdade, não é? É fácil você colocar. Então, eu fui a Paris, eu voltei de Paris. Isso. Então, eu acabei que não vai ser uma preposição, que eu pude ali substituir. Justamente. Vamos a passear los dos. Pula. Hablo con ella hacia teléfono. Olha lá o Ásia. Olha o Ásia. A gente até falou disso, não foi? Falamos. Em direção, a maneira com que eu falo com ela. Então, pelo telefone. Errado aí seria qual? Hasta. Então, tá errado o uso da Não é preposição. em direção ao telefone. Eu falo com ela em direção ao telefone? Eu falo com ela hasta el telefone. Até o telefone. Até o telefone. E nem o até também vai caberia. Nem ficaria muito com sentido, Hablo né? com ela del teléfono. Isso, aí ficaria bem melhor. Soy responsable por este museu. E aí, gente, tem sentido? Essa construção não tem sentido algum, porque não se faz esse tipo de construção na língua espanhola. Nós temos na língua portuguesa, mas na língua espanhola, não. Eu quero um helado. Esse Nunca foi preposição. ele é um numeral, né? Aham. Que eu quero um. Justamente. Então, a nossa resposta correta é a alternativa B. Vamos a passear los dos. Que está ligando aí, ó, justamente. Lembrem-se que nem sempre essas construções vão ter sentido na língua portuguesa. Ele está ligando ali os dois verbos, o verbo ir e o verbo passear. Passear, justamente. Questão número 3. Da Universidade Estadual do Amazonas. Do Amazonas. No trecho, la mayoría de quienes estén leyendo este artículo, a expressão em destaque indica a ideia de que ação. Ela está o quê? Iniciada, em andamento, finalizada, será realizada no futuro ou realiza-se com frequência? A gente já vai lá. Estén leyendo. Então, vamos colocar aqui. Estén, Estar. estão. A maioria de quem está lendo, né? Isso. Então, aqui estém é o verbo estar. A gente descobriu que tudo que termina em endo é o gerúndio. Então, nós temos estar mais gerúndio. Ação do Então, momento. se é um estar mais gerúndio, é uma perífrase verbal que está indicando o quê? Algo que está em andamento. Em curso, né? Uma ação Não é algo que está iniciando. A maioria de quem está lendo este artigo. Não. É algo que... É alguém que já está fazendo, eles já estão... É algo em curso. O gerúndio já te dá esse sentido, né? Uma ação concreta, mas em curso. Está finalizado? Ele diz que a pessoa já terminou? Não. Vai se realizar futuramente? Também não. A maioria de quem já está lendo este artigo. Isso mesmo. Ou se realiza com frequência? Também não. Não está dizendo quem vai continuar lendo. Não. É quem está lendo. É algo que está em andamento, que está acontecendo naquele momento. É o meu estar mais gerúndio, a minha perífrase de verbal. Isso mesmo. 4. Se descuidó con la seguridad y entraron ladrones a la casa. Por más que el barrio sea seguro, no hay que. Vamos lá. Se descuidou com a segurança e entraram ladrões na casa. Por mais que o bairro seja seguro, nunca há que arrimar el hombro, dar de palo tal astilla, bajar la guardia, dorando la píldora ou haciendo el cuento. O que nós temos aí? Eu acho que esse aí é muito mais fácil. Olha só,
A gente não pode se descuidar da nossa segurança, porque senão os ladrões vão entrar na nossa casa, porque nós não estamos mais num bairro seguro. Então, o que eu vou dizer? Esse vai ser mais fácil, por quê? Porque vai nos levar a algo que já tem na nossa língua portuguesa. Eu não posso baixar a guarda. Isso. Eu não posso me descuidar. E é uma expressão idiomática, mas que não tem, tem uma tradução próxima. A letra B significa tal pai, tal filho. Tem o mesmo sentido ali, tal pai, tal filho. Haciendo um conto Contar, quem conta um conto aumenta um ponto. Seria esse o nosso da língua portuguesa. Mas quando a gente fala barrar a guarda, a gente já automaticamente vai baixar a guarda da língua portuguesa, que é o nosso tomar cuidado. Uhum. E vamos lá para o nosso Se Liga no Enem, que temos um texto que eu não vou poder traduzir, mas que eu vou ler para vocês. Isso, ela não vai traduzir, mas ela vai ler para você. Foi um texto do Enem adaptado. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y como todo escritor, siento a veces que amenaza a la parálisis de la sequía de la inmigración. Imaginación. Nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los años construyendo una historia. Desde su incierto despuntar, esta imagen que la memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo, un fantaseo, que germinó luego en un proyecto y la decisión de intentar convertir esta niebla agitada de fantasmas en una historia. Escribir es una manera de vivir, dijo Flaubert. Antes dela traduzir, dá uma olhadinha aí. Eu não vou traduzir. Hoje ela não vai traduzir. Dá uma olhadinha aí, só pelo contexto, se vocês vão conseguir descobrir. O trecho apresentado trata do fazer literário, a partir da perspectiva de Vargas Llosa, com base no fragmento Me hace sudar la gota gorda. Ele se refere a que artifício da escrita para o escritor. E vocês podem perceber que é uma questão que envolve expressões idiomáticas. Justamente. Não está declarado, mas é uma expressão idiomática. Mas quando a gente fala logo ali, me faz sudar la gota gorda, ela já me soa ali como expressão. Isso, não é? Justamente. Já não vai fazer sentido se eu colocar ali na minha tradução. Então, o que eu vou tentar entender? Ativar a memória e a fantasia. Olha como está lá no texto. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, y con todo o escritor siento a veces que amenaza de la parálisis. Voltando. Ativa a memória e a fantasia. Está dizendo ali. Não. Ainda que custe muito trabalho, me ativa a memória e a fantasia? Não. Isso vai falar de lá na frente, né? Um pouquinho. Baseia-se na imaginação inspiradora? Eu acredito que não é imaginação inspiradora, porque ele está ali, me hace sudar la gota gorda. Ele fala da imaginação, mas ele não fala assim com precisão, vamos dizer. Fundamenta-se na experiência de vida? Olha lá. Olha lá. Ainda que me custe muito trabalho, me hace sudar la gota gorda. E aí ele coloca ali, me ó, hace sudar la de gota alguma experiência vivida. Então foi lá bem, né? Bem atrás. Vamos pular para E. Demanda expressiva dedicação? Não, mas quase. Ele quase chega. Olha ali, ó. Ainda que me custe muito trabalho e que me demande expressiva dedicação, e como todo escritor, sinto que às vezes me ameaça. Quase. Uma paralisia. Me ameaça me paralisar ali, né? perder minha inspiração. Uma sequidão ali da minha imaginação. Mas ele diz o quê? Mas vamos ali para a alternativa D.
Que é? Requer entusiasmo e motivação. Olha só. Olha. Ainda que me custe muito trabalho e me requeira entusiasmo e motivação, Sim. e como todo escritor, sinto que às vezes eu fico paralisado. Isso mesmo. Olha só, a nossa alternativa correta é a letra D. Viu que a gente pode ir colocando, se a gente não entender, se a gente não perceber o contexto, a gente pode ir colocando as questões. É igual aquelas atividades que a gente faz de completar a frase. Isso. Então a gente pode ir Que dá certinho Dá. pelo texto ser em espanhol e as perguntas serem em português. Isso facilita bastante a vida de vocês. Então, foi essa a nossa aula número 15, meus amores. Então, tá bom, meus amores. Olha aí. A próxima aula é a nossa aula de revisão da unidade 1 e depois a gente vai para a aula 17, tá bom? Tá bom. Um beijo e nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau.